E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou Daniel Arcanjo e gente, meu Deus do céu, eu não sei porque eu tô meio elétrico nesse momento, mas enfim, quando eu tô elétrico começa a ficar saltitante. Eu não tenho muito porquê, mas ok. Enfim, meu nome é Daniel Arcanjo e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. E dessa vez nós estamos aqui para falar sobre Harry Potter, sobre o universo mágico que a gente tanto ama, sobre... Meu Deus, tava com muita saudade de falar sobre ele e infelizmente é pra falar sobre uma situação bastante complicada e que eu quero muito trazer aqui no canal, porque a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa colocar nossos sentimentos pra fora em relação a tudo isso, certo? Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa seu like e... simbora! Antes de partir especificamente para os vídeos, eu peço que vocês já cliquem nos links que estão na descrição, não sei por onde você acompanha, mas já começa a acompanhar a gente lá nas redes sociais, seja pelo Twitter, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, principalmente no Instagram, onde a gente posta as principais informações e atualizações de tudo que está acontecendo na cultura pop, de modo geral, certo? Além de nossas opiniões, além de alguns comentários em relação a algumas coisas específicas, ok? E também não deixe de seguir a gente lá nas plataformas digitais, no Spotify, na Anchor, na Apple Podcast e na Amazon Music. Se você gosta de podcasts, até para também dar esse apoio para nós, para apoiar nosso trabalho. Nós estamos fazendo podcast e está saindo podcast toda semana, tem podcast novo, tá certo? Então, desde já eu agradeço muito e eu espero que vocês continuem acompanhando e incentivando a gente. Não deixe de compartilhar também esse vídeo com os seus amigos, certo? Passada a propaganda, passou esse momento, agora sim a gente pode comentar sobre a situação de Harry Potter, a situação do Wizard World atualmente, sobre o mundo mágico, né? Literalmente nosso universo mágico, aquilo que a gente mais ama ver nos cinemas e o que a gente passou a amar lendo os livros. Enfim, Harry Potter pode ou não, mas a probabilidade de que sim. Os rumores que algumas empresas americanas estão dizendo é que Harry Potter pode passar por um reboot. Toda a saga pode passar por um reboot com uma pegada diferente, obviamente com atores diferentes, com uma nova levada, com uma nova estética, com novos pensamentos em relação a como pode ser adaptado do livro para os filmes. E sim, eles querem fazer filmes. E essa é a primeira situação específica que eu quero comentar com vocês. Daniel, deveria ter um reboot? Eles devem fazer um reboot? A resposta é sim, eles devem fazer um reboot. Eu sei que para alguns pode parecer estranho, mas eu já vou explicar por que eu estou dando essa resposta. Eu acredito que Harry Potter, os filmes de Harry Potter, eles foram justamente aquilo que fez com que muitos fãs passassem a conhecer o personagem, conhecer a saga de modo geral, a ponto de se apaixonar mesmo pelo mundo bruxo. E eu sou um deles. Eu realmente me apaixonei por Harry Potter através dos filmes. Eu acho que os filmes são magnéticos. Os filmes eles trazem uma pegada, além da história, obviamente, né? Os filmes eles trazem uma questão estética ligada à magia que foi apaixonante, ao ponto de mudar completamente muito do que eu pensava sobre magia. Até eu passar a ser realmente um fã mais afinco de Harry Potter e perceber que os livros eles foram quase todos, em muitos casos, perderam muitas coisas, né? Obviamente, se você só assistiu os filmes, eu recomendo muito que você leia os livros, porque, obviamente, em diversas situações, os livros têm muito mais detalhes e o filme não consegue pegar tudo, ou pelo menos eles deixam muita coisa de lado, sabe? E também, por outro lado, o fato de eu ter conhecido o mundo da magia, da fantasia ligado ao Senhor dos Anéis, que aí expandiu ainda muito mais a minha leva de fantasia, o que eu entendia por fantasia. Mas enfim, falando da questão da bruxaria em si, falando da questão de Harry Potter em si, essa questão do reboot eu acredito que poderia ser feito sim, deveria ser feito sim. Até porque, como eu comentei, os livros eles são muito mais detalhados, tem muita coisa no livro que não foi para os filmes, tem muita coisa que a gente poderia ver e tem coisas até que a gente pode passar a ver de uma maneira diferente. Alguns personagens que podem ser interpretados na sua íntegra, como é o caso do Dumbledore particularmente. Até porque, como vocês bem sabem, o primeiro ator de Dumbledore, o primeiro ator que interpretou o Dumbledore, o Richard Harris, ele faleceu entre o segundo e o terceiro filme, né, durante a gravação. Não na gravação em si, mas nesse período na gravação entre o segundo e o terceiro filme,
e ele teve que ser substituído. Quando o Michael Gambon ele começou a interpretar o personagem a partir do terceiro filme, principalmente nesse caso, né, a gente percebeu uma completa diferença. A gente percebeu que aquele não era o Dumbledore. A gente sentiu na pele que aquele não era o Dumbledore. O que o Richard Harris ele fez com o Dumbledore, o que ele entregou com o Dumbledore, ele mostrava basicamente, gente, eu li o livro, eu sei como é o Dumbledore, eu vou entregar pra vocês esse Dumbledore que vocês querem ver. E ele foi substituído por uma situação natural, né, por uma situação literalmente da vida. Quando veio um novo ator, ele não foi aquilo que a gente esperava, ou pelo menos ele não entregou o que deveria ter entregado. Até porque são atores diferentes, são pessoas diferentes, vão fazer de maneiras diferentes, óbvio. Então, nessas situações específicas, eu acredito que você precisa ter atores que vá do começo ao fim e que mantenham, que carreguem realmente esses personagens nas costas, ou melhor, que eles vivam o personagem na íntegra. Mas qual é a grande questão? Quando eu digo que ele precisa ter um reboot, é porque principalmente esse lado de você ter suprimido muito da história que tem nos livros e não ter jogado tudo para a tela. Sem contar que a gente vai poder ver Hogwarts novamente com mais detalhes, a gente vai poder ver Hogwarts novamente com mais riqueza de estética mesmo. A gente vai poder ver muitas das coisas que a gente via antes, que era só, sei lá, um CGI que dava para perceber que era falso. A gente vai ver agora realmente um CGI melhor, com uma qualidade visual melhor, com uma estrutura gráfica melhor e até mesmo com maquetes que vão trazer uma realidade muito maior para o ambiente de cada uma das cenas, sabe? Então acho que sim, é interessante que aconteça esse reboot. Qual é o grande problema? Não podem fazer filmes. Sinto muito. Eu não sei o que passa na cabeça da galera da Warner, eu não sei o que está acontecendo com o pessoal da Warner, mas não deve acontecer filmes de maneira alguma. Se você quer de fato trazer Harry Potter na íntegra, você no máximo, e quando digo no máximo é porque é a única coisa que você deveria fazer, é uma série. Gente, todos os livros têm detalhes suficientes para você explorar o universo mágico, para você trazer o mundo bruxo de uma maneira completamente detalhada, ao ponto de você ver o primeiro livro em 8 episódios de uma série, o segundo livro em 8 episódios de uma série, o terceiro livro em 10 episódios de uma série, e assim sucessivamente. Dá para sentir o quanto cada episódio vai extrair tudo do que está no livro, vai trazer tudo do que está no livro, assim como a Disney está fazendo agora com Percy Jackson, onde a gente teve 2 filmes que foram completamente esdrúxulos, e a gente vai ter agora uma série que está sendo feita pelo próprio Rick Riordan. Os filmes não vão conseguir fazer isso para Harry Potter. Eu sinto informar para vocês, até porque o Cálice de Fogo, A Ordem da Fênix e As Relíquias da Morte simplesmente são livros gigantescos, com muitas coisas para transmitir, com muitos detalhes para você trazer para o público, e isso não vai conseguir ser feito em 2, 3 horas de filme. Certo, gente? Então eu acredito que diante de todas as situações, diante de todas essas problemáticas, você não deveria fazer um reboot só com 7 filmes ou com 8 filmes, como foi o caso de parte 1, parte 2 de Relíquias da Morte. Enfim, eu acho particularmente que sim, um reboot seria muito interessante, mas o único reboot que eu quero ver é de Harry Potter em séries, em uma série completa de cabo a rabo. Ponto. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, e só um detalhe especificamente, é que a J.K., como sempre, tem falado uma porrada de baboseiras, um monte de situações complicadas, enfim. Está sendo produzido o 4º filme de Animais Fantásticos de Habito, no caso do roteiro do 4º filme, e vai continuar, aparentemente, após esses 5 vai ser feita essa questão do reboot, talvez. Isso aqui são só rumores por alto do que está sendo pensado lá em Hollywood, enfim. E depois disso é que vem os filmes de Harry Potter, né? Enfim, mas a grande questão é que o Wizarding World ele está perdendo dinheiro. Os lucros, seja de todos os produtos que você poderia conseguir, todo o dinheiro que você poderia conseguir com os produtos, enfim, seja a questão do próprio acesso nos sites e por aí vai, seja a questão de você realmente acompanhar o Wizarding World, enfim, nas diversas formas, em todas as possibilidades que conseguimos fazer, né? Nesse caso, nós que somos fãs, tá havendo uma redução no dinheiro que as produtoras estão conseguindo, no caso da Warner e da Universal em Orlando, né, nesse caso. Por quê? Porque ela tá falando besteira. Simples assim. Qual é a grande questão preocupante
essa questão da Warner, para a Warner em si. A franquia da JK arrecadou apenas 5,7 milhões de libras no último ano, uma queda de 40% em relação a 2021, onde conseguiu registrar 9,5 milhões de libras. E aí eu tenho que concordar com algumas pessoas que a culpa é da própria JK. Desculpa, não tem como. Acho que todo mundo, fãs de Harry Potter, sabe o quanto a JK tem problemas. Ela deveria simplesmente calar a boca. Simplesmente isso. Enfim. Lembrando que não parece muito pra nós, mas isso significa realmente um dinheiraço. A gente tá falando de libras. Não é nem euro, não é nem dólares, não é nem reais. A gente tá falando de libras, tá? São quase 10 milhões. E isso decaindo significa que é uma das situações mais rentáveis, é uma das empresas e uma das franquias mais rentáveis do mundo, que está simplesmente ruindo aos poucos, diminuindo aos poucos. E isso é algo que a Warner vai ter que resolver de alguma maneira. Certo? Comentem o que vocês acham com relação a tudo isso. Comenta se você acredita que realmente deveria haver um reboot ou não em relação aos filmes de Harry Potter. E simplesmente esqueçam de JK, tá? Essa informação aí, se vocês quiserem passar, simplesmente esqueçam de JK. No mais, valeu, que fosse ter com vocês vida longa e próspera, tá certo? Muito obrigado. Até mais.